programação do Chá Consciência, como da próxima vez nós teremos os 30 minutos de palestra, mais uns 10 a 15 minutos para vocês poderem fazer perguntas. Hoje nós temos uma convidada muito querida, muito ilustre, uma grande professora da Casa de Oswaldo Cruz, e após o evento, 10 para 6, às 6 horas, nós teremos de novo o nosso chá, com alguns comes, para a gente poder conversar sobre a palestra, conversar sobre a vida, essas coisas, né? A professora Simone Petraglia Kropf é graduada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em História Social da Cultura pela mesma universidade e doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Entre 2017 e 2018, foi pesquisadora visitante do Centro de Estudos sobre América Latina e Caribe da Universidade de Michigan. É pesquisadora do Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e professora do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde também da Fiocruz. Integrou a diretoria da Sociedade Brasileira de História da Ciência entre 2009 e 2012, atua na área de História da Ciência nos seguintes temas: História das Ciências Biomédicas no Brasil no século XX, História da Medicina Tropical, História da Doença de Chagas, História da Cardiologia do Brasil no século XX, História das Relações e Trocas Científicas e Educacionais entre Brasil e Estados Unidos, a circulação de saberes no âmbito da diplomacia cultural interamericana durante a Segunda Guerra Mundial, debate sobre expertise e atuação pública dos cientistas, e desde 2020 ela realiza pesquisa sobre as ações da Fiocruz no enfrentamento da pandemia da Covid-19, sob a perspectiva da história do tempo presente e da sociologia da ciência. E eu queria comentar que o nosso evento, o Chá Consciência, ele tem o ideal de trazer novas falas, trazer novos olhares, novas perspectivas, transdisciplinaridades. E o currículo da professora Simone mostra uma pessoa de uma formação transdisciplinar muito interessante, muito dinâmica, muito, digamos assim, profícua, e acho que será um prazer enorme para todos nós ouvi-la e será assim muito, muito, digamos, de acordo com as nossas intenções aqui no Chá Consciência. Então, vou passar a palavra para a professora, agradeço imensamente a disposição da Simone de falar para nós, nessa vida corrida, esse horário difícil, Simone, de 5 horas da tarde, muito obrigada, viu, Simone, por ter aceitado, e agradeço demais em meu nome, em nome da PPGIs, da UFOP, em nome da professora Anne, em nome da professora Helena Molo, que também é da História da Ciência, que está aqui conosco, ajudando, ela também faz parte da organização desse evento. Temos aqui os alunos da divulgação científica, o Matheus conosco, e os alunos de pós-graduação e de graduação aqui. Tá bom? Muito obrigada, passo a palavra para você. Obrigada, Regina. Bom, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais a Regina, a professora Helena também, Anne, minha querida Anne também, que me mandou um e-mail, né, dizendo que não pôde estar aqui, mas, enfim, parabenizar vocês também por essa atividade que parece ser realmente muito, muito legal, muito importante, né? E saudar os alunos, dizer que é muito bom estar aqui conversando com vocês, e assim, a minha ideia é fazer realmente um bate-papo, assim, uma conversa, né? Porque eu acho que é bacana a gente poder falar desse tema, né? Agradeço mais uma vez o convite. É um tema que volta e meia está presente, não é, no debate público, né? E também, claro, na academia, mas também no debate público, e coloca, acho que, uma responsabilidade muito grande para todos nós, no sentido de pensar a importância da ciência, né, na sociedade, né, de um modo geral, né? Então, vamos lá, eu vou pedir para vocês irem passando, né, porque aí facilita aqui. Pode passar, por favor, o primeiro slide. Vocês passaram? Ainda não, acho que eu tenho que sair. Acho que saiu, né?
Ah, tá. Pronto, Esse aí. Simone. É, Deu certo. Uhum. esse aí. Então, pessoal, assim, uma primeira coisa que eu costumo sempre falar quando eu falo desse tema, na verdade, até antes disso, eu queria explicar um pouco para vocês como é que esse tema surgiu para mim, né? Eu estava, né, como a Regina até mencionou, eu passei um ano na Universidade de Michigan, de 2017 a 2018, né, fazendo uma pesquisa sobre relação Brasil-Estados Unidos nas ciências, e eu fiquei muito impressionada um dia que eu vi na universidade uma marcha em defesa da ciência, em 2017. E aí, um cartaz especificamente me chamou muito a atenção, que era uma professora, né, provavelmente, com um cartaz escrito: eu não acredito que eu saí do laboratório para vir defender a ciência, para vir afirmar que a ciência é importante. Então, havia uma certa perplexidade com a ideia de que era necessário dizer que a ciência é importante. E isso não é à toa, né? Em 2017, a gente tinha acabado de ver a eleição do Trump nos Estados Unidos, e eu falo isso porque realmente isso foi um marco histórico muito importante para a história do negacionismo, ainda que o negacionismo, claro, não tenha começado, né, nesse momento, né? Mas contextualmente, historicamente, a gente vive um processo que tem a ver com esse marco da ascensão da extrema-direita no mundo, né? Então, eu queria começar pontuando isso. E aí, uma coisa importante, né, da gente compreender é que o negacionismo da ciência, né, enfim, negacionismo de modo geral, né, ele tem alvos específicos, tá certo? Eu até aqui incluí até alguns alvos, digamos assim, que não são especificamente da ciência, ainda que possam ser do ponto de vista da historiografia, né, da ciência histórica, né, que é a referência ali a ditadura, por exemplo, muito frequente, né? As pessoas que negam a ditadura, o aquecimento global, né? As mudanças climáticas, a emergência climática, o Holocausto, a teoria da evolução, as vacinas e o terraplanismo, né? Ainda que o terraplanismo tenha umas especificidades que depois, se der tempo, a gente pode conversar a respeito, porque o terraplanismo não é bem uma negação da ciência, porque eles, inclusive, se pretendem científicos. Eu não sei se alguém já viu aqui, tem um documentário muito interessante chamado Terraplanistas. Está disponível num streaming, agora não me lembro onde, mas vale a pena ver. É muito perturbador, mas muito interessante, né? Então, assim, essa ideia, né? Assim, a gente, para entender do fenômeno do negacionismo, a gente precisa entender a dinâmica que rege esse processo a partir dos alvos, né, que esse discurso e essa prática negacionista estão tendo, né, estão focalizando. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Isso, está ótimo assim. Tem um livro que talvez alguns de vocês já devam ter ouvido falar, talvez, não sei, porque é um livro que já foi... É um livro que foi publicado em 2010, né, por esses historiadores da ciência, né, a Naomi Oreskes, que produz bastante coisa, né, história da ciência. Infelizmente, o livro não está traduzido, mas é um livro que acabou sendo uma referência quase que obrigatória para se discutir o tema do negacionismo, e eu acho esse livro muito bom, assim, muito interessante, a começar pelo título, né? Eu acho que o título dele é muito interessante, é muito importante, que são Os Mercadores da Dúvida, né? E nesse livro, os autores, né, o que justamente, eles contextualizam, né, o fenômeno do negacionismo, inclusive referindo, né, por exemplo, como um marco importante. Eu não sei, eu acho que não está dando para vocês... Vocês conseguem ver o texto ou não? É melhor eu... Dá para ver? Acho que é muito difícil para quem está mais atrás ler, Simone. Então tá. Então tá bom, não tem problema.
Não tem problema. Então, assim, uma primeira coisa que eu sinalizo aqui, a partir desse livro, é o contexto histórico ao qual eles atribuem um peso importante, né, no fenômeno do negacionismo, que é a indústria do tabaco durante a Guerra Fria. Né? Você tem um contexto de Guerra Fria, mas especialmente o lobby da indústria do tabaco, né? Diante, inclusive, das evidências que começaram a ser produzidas, né, da correlação entre o hábito de fumar e doenças como câncer, etc. Então, é isso, né? A gente precisa contextualizar, um fenômeno histórico. Um outro elemento importante que eles sinalizam é a diversidade dos grupos que produzem ou disseminam as ideias negacionistas. Tá? Isso é muito importante, eu queria deixar esse ponto para a gente conversar depois, porque eu acho que ele é importante, inclusive, para a gente pensar as táticas e as estratégias para a gente resistir, confrontar e enfrentar os negacionistas. Tá? Então, diversidade de grupos, né, e diversidade de espaços em que essas teses são produzidas e em que elas circulam. Por exemplo, né, a indústria. Claro que eles estão falando muito, obviamente, a partir do exemplo, do caso dos Estados Unidos, mas isso se aplica também, né, a outros lugares. Então, mídias diversas, né, alguns think tanks que produzem, né, a gente pode pensar aqui, sei lá, vamos pensar em espaços específicos, vai desde redes sociais até Brasil Paralelo, até, né, quer dizer, é importante a gente compreender essa diversidade de espaços, né. Um outro elemento importante que eles sinalizam, que em geral, são grupos e espaços que se colocam como alternativos aos espaços institucionalizados da ciência. Tá? Isso também é muito importante. Né? São espaços que, inclusive, às vezes, reivindicam a autoridade científica, né? Mas a partir de espaços que não são os espaços institucionais reconhecidos do campo científico. Né? No caso desse contexto de Guerra Fria, e, sobretudo, nos Estados Unidos, né, desde esse contexto para cá, existe também uma marca muito específica, que é o tema da regulação, né? Quer dizer, a ideia de que qualquer processo de regulação pelo Estado, enfim, de práticas, né? É aquela coisa que a gente conhece, olha, a livre expressão, né? O Estado não tem que obrigar a gente a vacinar, o Estado não tem que dizer como é que eu educo os meus filhos, o Estado não tem que dizer que eu tenho que seguir o livro didático que fala da teoria da evolução, eu posso, na minha família, resolver, né? Eu tenho o direito, não é, de ensinar os meus filhos como é que são essas coisas, enfim. E, por fim, quer dizer, um elemento importante que são as diversas estratégias, né? Eu vou já falar disso no próximo slide. E aqui eles introduzem um elemento que eu acho que é fundamental também para a gente pensar, que é o seguinte: a gente está falando, quando a gente fala de negacionistas, a gente está falando de interesses, tá? Muito concretos, né? Isso não está solto no ar, né? A gente não está falando de uma coisa, né? A gente está falando de grupos, a gente está falando de interesses econômicos, políticos, ideológicos, assim, muito, muito claros e muito específicos, tá? Pode passar, por favor, o próximo. Então, voltando aqui ao título do livro, né, da Naomi Oreskes e do Eric Conway. A dúvida é o nosso produto, né? São os mercadores da dúvida. Né? Então, assim, quais são as estratégias que são utilizadas, né, por esse projeto negacionista? E aí, aqui também, gente, muita ênfase nisso. Tá? O negacionismo, ele é um projeto. Tá? Ele é algo intencional, ele não é dúvida só, ele é uma dúvida mercantilizada, maximizada, divulgada, entendeu? Que tem, como eu disse anteriormente, uma base de interesses muito clara. Tá? E quais são as estratégias? Né? Eu vou falando aqui, provavelmente vocês vão, de repente, associando com alguma coisa, né, ou outra, a gente pode depois também conversar sobre isso no debate. Primeira coisa, amplificar as incertezas para fragilizar os consensos. Por exemplo, quem é que não lembra durante a Covid, quando a gente divulgava, né, a imprensa divulgava, sei lá,
aqueles percentuais da efetividade, né, os ensaios clínicos demonstraram a efetividade, a eficácia, a segurança das vacinas contra a Covid, né, no final de 2020. Sei lá, 80% de eficácia e segurança. Aí tinha alguém que dizia, não, mas espera aí, não é 100%. Por que não é 100%? Né? Ou então, olha, as vacinas são seguras. Aí alguém diz, não, mas espera aí, teve um caso de um possível efeito adverso. Isso aconteceu na Covid. Né? No finalzinho de 2020, né, teve um caso, né, que no caso lá da vacina da AstraZeneca, que chegaram até a interromper os ensaios para poder investigar, né, claro, faz parte, né, do processo científico. E aí tinha o pessoal que dizia, tá vendo, eles pararam os ensaios da fase 3 para ver, isso aqui é uma dúvida, isso aqui não é 100%, isso acontece muito com a emergência climática, né? Então, é isso, é a tentativa de minar, não é, os processos de produção de consenso científico. No caso da emergência climática, os cientistas já têm total consenso em relação a isso, eles tratam disso no livro. Mas aí os negacionistas dizem, não, mas espera aí, tem 1%, tem 2% de trabalhos publicados que levantam dúvidas e tal. Então, primeira e uma das principais estratégias. Outra estratégia, produção de falsas controvérsias, tá? É a tal história dos dois lados, né? Isso é muito comum, tá? E aí, gente, de novo, isso é uma coisa que tinha a ver lá com toda uma dinâmica da comunicação, né? Da imprensa, enfim, de você dar espaço para os dois lados, só que, ao fazer isso, você faz equivaler coisas que são muito diferentes, não é? Então, também, talvez vocês estejam lembrando de uma coisa ou outra que tem a ver com isso que eu estou falando. De novo, vou usar o exemplo da Covid, a CPI da Covid, né? Era sempre assim, tinha sempre um parlamentar que negava, por exemplo, as evidências da gravidade da pandemia, dizendo, não, mas espera aí, vocês têm que ouvir também o lado do pessoal que defende a cloroquina, né? Vocês têm que ouvir, só que aí o que acontece? É uma falsa controvérsia, porque naquele momento os cientistas nos espaços institucionais responsáveis pela produção de consenso científico já tinham amplo acordo de que não havia evidências de eficácia, ou melhor, havia evidências de ineficácia e mesmo de riscos, né, de efeitos adversos. Então, eu falo sempre para os alunos, gente, a questão da cloroquina não foi uma controvérsia científica. Controvérsia científica é legítimo, faz parte do processo de produção da ciência, né? Assim como a dúvida, né? Mas a gente aqui está falando de outra coisa, justamente da ideia de parecer uma controvérsia legítima, tá? E, associado a isso, produção de narrativas que pareçam científicas, né? Uso de gráficos, relatórios, né? Então, isso também é comum, né? Isso é muito comum. Então, né, a gente viu também, usando o exemplo da Covid. Agora me fugiu o nome do parlamentar, do senador, que, olha, aqui eu vejo aqui nesse gráfico aqui da revista tal, aí cita a literatura científica para, né, reivindicar uma autoridade de ciência que, na verdade, não tem. Teorias, outro elemento, teorias científicas qualificadas como ameaças a visões de mundo, valores e hábitos. Isso é comum, por exemplo, quando se discute a questão da evolução, né? A ideia de que isso confronta certas crenças, certas visões de mundo, né? Então, isso também é algo que a gente precisa observar. Uma coisa que certamente todo mundo aqui reconhece, né, e sabe do que eu estou falando, que é a estratégia de desqualificar os cientistas por seu viés político. Então, né, a universidade é balbúrdia, a universidade é lugar, né, de práticas que não são científicas e são ideológicas, a tal ideologia de gênero, não é? E isso está muito associado também ao recurso a teorias conspiratórias, né? É muito interessante porque, por exemplo, nos Estados Unidos era muito comum
Não sei se a Regina já deve ter ouvido falar disso, por exemplo, de se referir aos ambientalistas como melancias, né? Porque são verdes por fora e vermelho por dentro. Então, na verdade, olha, eles estão supostamente cientistas, mas são, na verdade, assim, políticos, são ativistas, são militantes, enfim. Um último elemento para eu passar para o próximo slide é a ideia, por exemplo, de dizer que os cientistas eles são herméticos, né? Que a ciência é algo inacessível, que é algo que ninguém entende. Isso é muito desafiador para a gente, porque muitas vezes você tem pessoas que têm uma prática de comunicação que vão, né, para as redes sociais e mesmo para os veículos de comunicação, e tem muito mais desenvoltura, talvez, para falar de certos temas do que os pesquisadores, ainda que a gente esteja aprendendo, né? Eu acho que nos últimos anos a gente vem aprendendo a falar no espaço público, né? E isso é muito, muito, muito importante, tá? Pode passar, por favor, para o próximo. Então, vamos lá. O que a gente faz, né, diante disso, né? Quer dizer, eu estou falando aqui das táticas, né, de como que os negacionistas atuam e agem, e aí a gente sempre se pergunta como fazer, né, como reagir a isso, como se contrapor a isso. Né? A primeira coisa, quer dizer, eu já falei, né, e volto a insistir, que é contextualizar o processo e fundamental, a gente precisa dar nome aos negacionistas. Eu fico sempre preocupada, porque eu acho que a gente passou nos últimos anos a falar bastante do tema negacionismo, e às vezes a gente usa isso como uma categoria muito genérica. Né? Na verdade, ele não é um fenômeno genérico. Né? Eu já falei, é um fenômeno intencional, e como tal, ele é um fenômeno que tem a ver com grupos, né? Que tem nome, que tem sobrenome principalmente, tem endereço, tem lugar onde se situa, né? Então, isso é importante, a gente precisa dar nome, a gente precisa saber quem são, tá? Outra coisa fundamental, gente, e aí, assim, isso também, aí eu acho que isso é uma coisa que nos desafia, tá? Que nem sempre para a gente é fácil também lidar, que é o seguinte: as dúvidas, mesmo as dúvidas que pareçam totalmente absurdas, elas não necessariamente são negação, no sentido do negacionismo. E por que eu digo que isso é desafiador para a gente? Porque eu fico preocupada, às vezes, quando eu vejo pessoas que querem defender a ciência, né, e que politicamente se situam do lado da ciência e confrontam os negacionistas que, como eu disse, tem nome e sobrenome, às vezes lidando com dúvidas das pessoas e já colocando essas pessoas no grupo dos negacionistas. Isso é um erro. Isso é um erro. Tá? Eu cito, por exemplo, sempre o tema, por exemplo, a discussão sobre a dimensão político-ideológica de como que a gente enfrenta, por exemplo, questões relacionadas ao universo dos evangélicos. Tá? É importante a gente saber que nem todas as pessoas que têm dúvidas ou que se contrapõem a certas ideias que nós consideramos, né, adequadas são negacionistas. Às vezes as pessoas têm dúvidas, às vezes as pessoas têm valores que, de alguma maneira, entram em choque com alguns enunciados que a gente defende. Né? Por exemplo, eu costumo dizer, gente, uma mãe que tem medo, e tem muitos estudos sobre isso, né? sobre hesitação vacinal, por exemplo. Tem muitas mães que tiveram medo de levar seus filhos para vacinarem contra a Covid. Isso é comum, as pessoas têm medo. Então, assim, isso não é negação necessariamente. A gente precisa... E aí é uma estratégia política, porque se a gente vai já de cara, né, e rotula uma pessoa que tem dúvida como negacionista e age com distância, ou então, às vezes, até desqualificando a pessoa, a gente está engrossando as fileiras dos negacionistas. Eles adoram quando a gente faz isso, adoram. Quando a gente desqualifica grupos religiosos, quando a gente desqualifica preocupações em relação a temas como a vacina, tá? Então, vamos nos atentar para isso, tá?
Eu já disse, né, vou pular esse que eu coloquei aqui, dos interesses, né, que eu coloquei, e aí dando nome, né, aos negacionistas. No caso brasileiro, o negacionismo está diretamente associado ao governo de extrema-direita que ascendeu, né, com a eleição de Jair Bolsonaro ao Brasil. É importante, a presidência, é importante a gente entender isso. Significa que são só os bolsonaristas? Claro que não. Tá? Significa que todo bolsonarista é um negacionista por si? Temos que ver, tá certo? Temos que ver. Então, mas como fenômeno político, o negacionismo no Brasil é associado, sim, ao projeto bolsonarista e ao projeto da extrema-direita no Brasil, assim como é nos Estados Unidos, assim como é no mundo, né, em governos da extrema-direita. Tá? E o que a gente observa, isso as pesquisas também, né, sobre comunicação pública da ciência, sobre a divulgação científica, enfim, é que o discurso negacionista da ciência, né, muitas vezes usa a ciência como um mote para o ataque às instituições e à democracia. Tá certo? A gente não pode deixar de considerar isso. O negacionismo científico não é algo apartado, né, do negacionismo da ordem democrática. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, o projeto negacionista ele é, em última instância, um projeto que desqualifica as instituições de produção do conhecimento, as instituições de representação política, tá certo? A gente vive isso. Então, assim, é muito importante a gente não descolar uma coisa da outra, tá? Pode passar, por favor. Isso. Vamos lá. A história e a sociologia da ciência tem muito a nos dizer sobre, naturalmente, como a gente compreende, né, o fenômeno do negacionismo, mas também como a gente lida com isso, inclusive como tema de reflexão, tá certo? Como tema de reflexão sobre como a própria ciência funciona. E qual é o nosso papel, né, como sujeitos produtores da ciência? Eu estou falando de ciência, gente, produção do conhecimento, tá? Não é ciência, entre muitas aspas, as ciências ditas duras, né? Estou falando de todos nós que estamos na academia, que estamos produzindo conhecimento, tá? Então, eu acho que o que muitas vezes as pessoas falam, a gente enfrenta o negacionismo produzindo mais evidências de como, então vamos fazer circular as informações certas sobre as vacinas, então vamos mostrar, assim, confrontar o negacionismo não é simplesmente divulgar mais informações, não se trata disso. Né? Os negacionistas, eles não é falta de informação, né? Não é isso. Mas e aí, aonde a gente pode contribuir também, né? Não é que não se trata disso, né? Claro, é importante ter estratégias de divulgação científica, de comunicação pública da ciência potentes, né? Que alcancem cada vez públicos mais amplos, mas é interessante a gente também fazer uma reflexão pública sobre como a própria ciência funciona, né, como uma atividade social, né, uma atividade historicamente situada, como uma atividade que é socialmente constituída. Né? E aí é muito interessante porque isso coloca também um desafio para a gente, né, principalmente para a gente que está na área de História e Sociologia da Ciência, porque quando a gente diz que a ciência, por exemplo, é uma construção social, isso como é que eu vou dizer? Isso já é um enunciado quase que constitutivo do campo da história da ciência e da sociologia da ciência. Né? Ninguém acha que a ciência é um simples decalque da natureza, né? Uma visão universal de verdade. Essa visão positivista já foi questionada há muito tempo. Só que, assim, muitas vezes
essa visão, inclusive, ela é usada até para dizer, ó, tá vendo? Lá tem o povo está dizendo que é construção social, então a ciência é relativa, a ciência não existe e tal. Então, é importante a gente a gente mostrar, né, essa dimensão social da ciência sem retornar, ou seja, agora estou confundindo aqui. É importante a gente dizer que a ciência, ainda que seja uma construção social, ela tem protocolos, ela tem método, né? Ela tem evidências, ela tem um regime de produção de evidências que precisa ser respeitado, tá certo? Só que fazer isso sem, obviamente, voltar a uma visão essencializada da ciência que, como eu digo, já foi muito questionada, né? Então, eu acho que isso também coloca a gente num lugar que faz pensar, sabe? Faz pensar. Então, combinar a importância de mostrar que a ciência é uma prática social, é uma construção social, sem com isso querer dizer que vale tudo, tá? Que qualquer coisa vale, que não tem nenhuma base de nada, que não é isso que a gente está fazendo. A gente está aqui, inclusive, num espaço de produção de conhecimento regido, né, por métodos, por protocolos, por valores, isso faz parte, tá? Então, tem uma discussão grande, eu já estou terminando, estou olhando aqui o relógio, pode deixar? Tem uma discussão grande, né, no campo da história da ciência, da sociologia da ciência, sobre a ciência em ação, né, que é o título de um livro bastante conhecido do Bruno Latour, né, na área bastante conhecido, que é exatamente mostrar que a ciência, o que a gente hoje considera como consenso, como fatos estabelecidos, foi um processo, né, que se deu na história, um processo longo, que obviamente contou com momentos de muitas incertezas, né, com muitas dúvidas, com muitas alianças entre grupos dentro e fora dos laboratórios para a produção desses consensos, e que, ao reconhecer isso, né, essa dimensão social da ciência, como eu disse, isso não significa, o próprio Bruno Latour diz isso não significa enfraquecer a ciência, ao contrário, isso significa explicar como que ela adquire autoridade, como que essa autoridade é produzida, né? O Latour tem uma história interessante que ele conta numa entrevista que ele estava num coquetel, em alguma atividade social, alguma coisa assim, e aí ele foi abordado por não me lembro agora se era um físico, era um pesquisador, né, dessas áreas ditas duras, né, da ciência, que chegou, chamou ele num canto assim meio constrangido e disse assim, eu queria perguntar, eu conheço seu trabalho, e eu queria perguntar a você, o senhor acredita na ciência? Aí ele disse, é claro que eu acredito, né? Claro que, obviamente, eu estudo a ciência. Aí a pessoa disse, não, graças a Deus e tal, porque a gente precisa de pessoas, porque às vezes as pessoas acham que o senhor está negando a ciência. Então, aí ele fala ao contrário, eu explico como... Eu não só né, acredito, entre aspas, na ciência, mas eu explico como ela funciona, eu explico como ela adquire, né, o elemento de autoridade. Isso é socialmente circunscrito, né? Então, é o seguinte, gente, admitir e assumir a dimensão política da ciência, né? Que a ciência é rede, a ciência é um conjunto de alianças que tem a ver com interesses, sim, que tem a ver com valores, que tem a ver com projetos, isso não é negar a ciência. Ao contrário, isso é entender como é que a ciência funciona e é entender de que lugar a gente fala, né? Quando a minha amiga, colega e queridíssima Anísia Trindade foi eleita, foi né, eleita pela Fiocruz, mas foi nomeada ministra da Saúde, na posse da Anísia, ela falou uma coisa muito importante, muito interessante, porque sempre colocavam ela no lugar da técnica, né? Vocês devem ter ouvido isso, ela é técnica, não é política. E ela diz isso é um erro. Esse é um erro, separar o técnico e o político. O técnico é político. Agora, a gente tem que entender de qual política a gente está falando. A ciência da Fiocruz, por exemplo, é a ciência do SUS, é a ciência da democracia. Não é? Ela não é uma ciência apolítica, ela é uma ciência política, ela tem valores. Né? Então, isso é importante ficar muito claro. Né?
Eu vou terminar já com... Eu tinha um outro slide, mas eu acho que está suficiente. Eu vou terminar com essa última consideração aqui né, desse slide, que é o seguinte, que eu acho que é importante para a gente abrir para o debate. Tem uma produção muito interessante na historiografia da ciência, que já vem desde a década de 70, né, que é produzida pelas feministas e tem a ver com uma discussão sobre epistemologia feminista, enfim, que não sei, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, numa autora que se chama Donna Haraway. Ela e outras feministas lá, né, de trás, né, produziram um conjunto muito interessante de trabalhos sobre o que elas chamaram de objetividade forte, né? A Donna Haraway tem um texto muito bacana, muito legal, depois eu posso estar traduzido, que eu posso indicar, que se chama Conhecimento Situado, alguma coisa, Saberes Localizados, agora não estou lembrando, mas é a ideia de que o conhecimento é sempre um conhecimento situado, tá? Ele tem rosto, né? Ele tem história, ele tem cor, ele tem classe, ele tem gênero, ele tem características sociais, né? E admitir que o conhecimento é situado não significa fragilizar a objetividade da ciência, mas ao contrário, isso é que é legal. É você, ao contrário, o que elas defendem, né, defendiam lá atrás, e, a meu ver, eu acho que essa é uma pauta que ainda está presente, que é o seguinte: a gente não tem que abrir mão da ideia de objetividade, a gente tem que entender como é que a gente entende isso, tá? O que elas chamam de objetividade forte, ou seja, a gente tem que reivindicar a objetividade. E o que é a objetividade forte, segundo elas? É uma objetividade diversa, é uma ciência que seja inclusiva, uma ciência que seja diversa, porque é justamente essa perspectiva da diversidade que é o que vai garantir que não haja vieses dominantes, né? Ou seja, a objetividade ela se torna forte quando ela contempla, né, perspectivas que vão muito além de um único grupo que durante muito tempo foi hegemônico e dominante na produção de saberes e da ciência, né? Então, assim, eu termino aqui. Eu só vou pedir para botar o último slide para explicar para vocês por que eu escolhi esse slide agora, um pouquinho antes até da gente começar aqui. Tem um outro agora que eu acho que não precisa, que eu já falei. E aí, assim, eu quero encerrar a minha fala com essa foto, porque isso foi na semana passada agora que eu vi uma reportagem desses astronautas, né, que foram há pouco na missão da Artemis. Eles foram hostilizados no Congresso americano por uma pessoa que os acusou de vocês estão mentindo, eu sei que vocês fazem parte de uma conspiração da NASA e que é tudo mentira. Então, assim, isso pode parecer... A gente ri disso, né? Claro, porque só pode ser... A gente ri, né, disso, como é que pode? Mas isso está aí, né, gente? Isso está aí. A gente precisa compreender. Claro, pode ser que né, eu quero crer que isso seja um caso extremo, mas a gente precisa qualificar essas dúvidas para que a gente não trate como uma coisa uma coisa meio, sabe, coisa de gente que está fora de órbita. Tal. Aliás, a metáfora é boa. Nesse caso aqui, até a pessoa pode ser que esteja fora de órbita, mas a gente precisa compreender e sempre, né, sem levar isso na brincadeira. Eu trouxe como brincadeira, mas é como uma provocação mesmo para a gente entender esse mundo. Tá? Obrigada, passei uns 5 minutinhos aqui da fala, mas quero muito ouvir vocês, tá? Vamos fazer uma conversa. Sei que às vezes o pessoal fica tímido, mas assim, vamos conversar sobre isso, porque isso está na pauta da gente, está na vida da gente o tempo todo. Tá? Obrigada. Obrigada, Simone. Sensacional aí. E acho que é um tema, tem esse aqui para as pessoas. Bom, eu abro aqui as perguntas e está funcionando? O cabo está meio saindo. Bom. Tá, agora tá. Então, se alguém quiser perguntar... Tá. Ana Gláucia, aluna aqui do nosso doutorado, eu levo para você.
Pode ser? Boa tarde, professora. Oi. A gente gostaria de parabenizá-la pela sua fala, foi realmente muito pertinente. Aqui na pós, eu sou recém-chegada e a gente tem discutido bastante essa questão do negacionismo. Semana passada a gente teve um curso falando sobre isso também, mas eu acho que esse foco na ciência ele é extremamente relevante. Para nós que somos historiadores, às vezes a gente esquece alguns links, né, que a nossa disciplina faz. E aí eu anotei, porque foram muitas ideias, eu tentar não ser muito confusa, vamos ver se eu consigo organizar. A senhora coloca sobre a questão da ciência, da sociologia, né, essa relação, e eu penso também a questão dos usos políticos desse negacionismo, principalmente quando esses negacionismos, na verdade, não são sinceros. Não são o quê? Desculpe, eu perdi a notícia. Sinceros. Em que sentido eu digo isso? Pensando em alguns exemplos, por exemplo, o sigilo sobre a carteira de vacinação do ex-presidente. Então, assim, eu vou a público e aí eu convenço inúmeras pessoas a tomar cloroquina, mas eu mesmo já tomei a vacina. Uhum. Alguns médicos, durante a pandemia, que também incentivaram o uso, e aí é uma especulação da minha parte, mas a gente sabe o quanto a indústria farmacêutica é rica e o quanto ela tem esse poder de influência capitalista, né, sobre alguns profissionais. E aí eu queria, na verdade, saber um pouquinho dessa sua perspectiva, pensando a partir da sua instituição, né, que é uma instituição de ciência, é uma instituição de referência não só no Brasil, mas em outros países também. Como que os cientistas da instituição têm pensado isso? Enfim, não consegui amarrar muito bem a pergunta, mas é mais ou menos isso. Não, tá ótimo. Tá bom. Será que a gente acopla algumas perguntas e passa para a Simone? Alguém mais queria trazer alguma pergunta? Você? Professora Helena, aqui da nossa pós-graduação. Oi, Helena. Oi, Simone. Um prazer te ouvir. Tá? Nós estamos aqui com a pós-graduação, mas eu também quero destacar que a turma de primeiro período em História da graduação está aqui também. Então, a gente está fazendo assim, essa parceria, né? Graduação e pós-graduação, que é sempre muito frutífera. Né? E, assim, Simone, queria te ouvir um pouquinho a respeito de um ponto da sua fala, né, que como lidar, né, com essa política negacionista. Né, que aí são esses vários negacionismos, então tem uma política negacionista muito ativa, né, porque a ciência dá muito trabalho de fazer, leva tempo, né? Às vezes, uma geração não dá conta de chegar a uma solução, uma conclusão, então fica para a próxima geração de pesquisadores, isso em todas as áreas. Mas o negacionismo é algo muito rápido, né? É só dizer, não acredito, para mim não é assim, essa é a sua verdade. Né? E isso vai disseminando, né, como você bem trouxe, essa dúvida, e essa dúvida, ela... assim, é uma pólvora, né, que vai, assim, um rastro. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz? E sobre a foto, né, que você chamou a atenção, esse último slide com a foto dos astronautas, é interessante, né? Quando foi a missão Artemis, eu só pensei assim, ai, meu Deus, de novo esse negócio que o homem não vai à Lua, não foi à Lua, não irá à Lua, não sei porquê. Né? Mas o Jeff Bezos e o Elon Musk podem, né, ficar aí com foguete para lá, isso ninguém duvida. Né? Então, o negacionismo, né, ele é uma ferramenta, mas é muito rápido e muito eficiente. Né? É impressionante, eu queria te ouvir mais um pouquinho sobre isso. Obrigada. Uhum. Tá.
Se ninguém tiver uma pergunta, eu teria uma pergunta. Alguém quer entrar na frente? Tá. A minha pergunta talvez também seja um pouco, acho que eu nem preciso disso, desvinculada, assim, meio fragmentada. Mas é porque eu fico pensando nas dimensões psíquicas do negacionismo. Porque ele oferece respostas totais, ele oferece respostas completas, ele oferece, digamos, soluções completas. E, assim, dentro da psique humana, a tendência, né, essa heteronomia, né, de lidar com pensamentos e com soluções que amenizem a nossa dificuldade de enfrentar a própria finitude, de enfrentar a própria fragmentação, e que talvez psiquicamente essa postura negacionista ela seja muito eficaz, porque ela conforta, né? Enquanto que pensar nesse caminho da produção da ciência, da finitude da ciência, do caráter humano e finito e dramático e trágico da ciência, ele é muito mais inquietador. Então, eu fico pensando que, na verdade, isso remete a própria questão da sociedade autônoma, da dificuldade de alcançar uma sociedade autônoma, que, no fundo, a grande dificuldade é a facilidade das pessoas se abrigarem em pensamentos totalizantes, né? Eu acho que o negacionismo funciona porque ele oferece o conforto. Não tem mudança climática, você ficou doido, pode acender luz, pode gastar gasolina. Né? É confortador. Ou então, tipo, não adianta fazer nada, porque Jesus vai voltar e o mundo vai acabar mesmo, né? Que é uma postura que eu vejo em alguns parentes meus, né? Não adianta, isso vai acontecer, isso está previsto. São grandes as tragédias, né? Eu vou ser arrebatada antes. Bom, então tem essa coisa da heteronomia, que acho que é uma questão bem psíquica da humanidade. A grande questão é por que historicamente isso colou tanto no pós-guerra, né? Que eu acho que é um momento em que talvez... Por que isso colou tanto o quê? Agora não peguei. Isso ganha tanto, porque se é uma característica, eu acho, da psique humana, procurar soluções totais, mas como é que isso... Quer dizer, eu fico pensando como é que isso ganha tanta força nesses anos, e provavelmente por uma situação dos próprios desafios muito grandes da humanidade nesse momento, que parecem todos apocalípticos. Eu fico pensando se não casa tão bem. Não é uma pergunta, é uma reflexão, sabe, assim, porque dentro desse sistema, na verdade, a saída para enfrentar o negacionismo, ela é muito árdua, porque nós teremos que fazer com que as pessoas enfrentem a finitude da ciência e, portanto, a própria finitude, a própria complexidade. Por isso, eu acho que o desafio é muito grande, né? Porque as pessoas... É mais confortável ir para a coisa. Então, assim, as estratégias estão colocadas por você, mas, assim, a minha observação, assim, elas são muito desafiadoras, né? Porque é fazer com que as pessoas aceitem que as coisas são complexas e imperfeitas. E as pessoas desejam a completude e a perfeição, né? Como forma de se abrigarem da finitude humana, da tragédia humana. Bom, mas isso aí é mais uma reflexão que certamente não pode nos paralisar, mas é assim, que dá uma dimensão de desafio, sabe? Sim. Vou voltar para você, Simone, se der tempo a gente faz a segunda rodada. Não sei se vai dar. Não, vamos lá. São muitas questões todas muito interessantes, sem dúvida. Vou começar de trás para frente, Regina. Realmente, assim, o desafio é imenso, né? Eu acho, assim, eu estou convencida, quer dizer, várias pessoas têm sinalizado isso. Você vê o próprio livro, né, da Naomi Oreskes, você vê 2010, ela já vinha falando disso, que é o seguinte: o contexto da discussão sobre o negacionismo climático, ele é decisivo mundialmente, porque ele, assim, você tem grupos econômicos, políticos muito poderosos, né? Não preciso explicar por quê,
propagando as dúvidas, né? E aí, como você falou, né? Isso converge com sentimentos, né? Com emoções, né? Tem todo também um pessoal estudando cada vez mais, né? Essa questão da sociologia das emoções, de a gente compreender isso, né? Porque isso precisa ser compreendido. A gente vive um momento, como você falou, de muitos desafios e de muito medo, né? Muitas incertezas, muitas inseguranças, né? Muito. Só um minutinho, só um minutinho. A gente vive num momento de muita apreensão, né? Né? Enfim, nem vou. Então, como você falou, a dúvida e mais do que a dúvida, a negação, muitas vezes, ela conforta, né? Ela conforta. Então, assim, para ir direto no cerne, assim, do que eu acho, né? Eu acho o seguinte, e aí, de certa maneira, também respondendo a Helena, que é o seguinte, a gente precisa pensar o tema da confiança, tá? A gente precisa pensar o que significa confiança. E aí não é confiança na ciência, a gente precisa pensar o tema da confiança como um processo, isso que você falou, emocional, político, social, tá? Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com percepção pública da ciência, é muito diferente, quer dizer, eu chego para né, a gente tem muito isso próximo da Fiocruz, né, aqui, eu chego para um rapaz negro que sai né, numa situação de favela, que vive operações policiais sistemáticas, vive no medo, vive sem saber se volta para casa. Essa pessoa vai confiar na ciência? Não sei, essa pessoa quer sobreviver. Entendeu? Ela quer chegar em casa, ela quer voltar para casa. Então, assim, não adianta. Quer dizer, a gente precisa entender o que é a confiança e como é que a ciência faz sentido para as pessoas. Às vezes, a ciência faz sentido para as pessoas de modo muito diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa entender isso. E acho que a gente precisa praticar, isso também, às vezes, é quase que uma militância minha também. Eu acho o seguinte, a gente precisa praticar a empatia, tá? A gente precisa disso, a gente precisa se confrontar com as estratégias emocionais, foi muito bom você ter chamado a atenção disso, que é a coisa do ódio, que é a energia do ódio, a energia do confronto, a energia da tensão, é isso que também, assim, a gente precisa saber enfrentar isso, porque isso está colocado, e isso alimenta o projeto político negacionista. Por quê? Porque isso alimenta a direita, gente. Isso alimenta a direita, entendeu? A gente precisa dar nome aos bois, isso que eu estou falando. Entendeu? E aí, assim, então, confiança, não só compreender, mas praticar a confiança, estimular que as pessoas confiem em você, de alguma maneira, que você consiga se conectar. Claro, eu provavelmente não vou conseguir me conectar, nem sei se quero me conectar com a pessoa que disse que aqueles astronautas estavam, entendeu, e que eles iam para o inferno, não sei o quê. Aquela pessoa, não vou me conectar com aquela pessoa. Mas talvez eu consiga me conectar com uma pessoa que não goste não vacine seus filhos, porque tenha medo, entendeu? Ou porque acha que a vacina modifica o código genético, porque ouviu isso da rede, no Zap, do tio, sei lá, do grupo. Então, assim, será que eu preciso chegar para essa pessoa e desqualificar ela completamente, dizendo você é uma negacionista, não vou nem olhar para a sua cara? Eu acho que não, tá? Eu acho que tem uma militância que a gente precisa ganhar as pessoas. Isso é fazer política, tá? E, numa outra dimensão, e aí o que a Helena colocou, né, como lidar com a política negacionista, eu acho que é fundamental a gente fazer o discurso, defender a ciência é fazer o discurso de defesa das instituições, da democracia. Tá? Eu não tenho a menor dúvida de que também o que alimenta o negacionismo no Brasil, em especial, é a mudança da universidade brasileira, a universidade pública brasileira nos últimos... Né, isso é óbvio, é muito óbvio. Por que a universidade? Por que tanto ódio da universidade? Então, a gente precisa compreender, e a gente precisa, de novo, tentar ganhar, né? A Helena, né, a Regina também, quer dizer, ciência é rede, gente, ciência é conquista de aliados, né? Construção de alianças, então, assim, a gente tem que construir alianças, de novo, tem alguns grupos que a gente não vai nem procurar para aliança, a gente só sabe que não vai entrar, entendeu? Tem outros grupos que talvez, vamos tentar, vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue, mas é isso, é o discurso, né? É a fala muito forte de defesa da democracia, das instituições. Tá?
Lógico. Agora, de fato, assim, eles são muito eficientes. A coisa das redes sociais né, se tornou um clichê, né, falar isso, mas é verdade, né? É uma dinâmica comunicacional que justamente eu tenho até uma discussão, né, que até mencionou na hora quando você me apresentou, de uma reflexão sobre o que é a figura do especialista na cena pública, né, da expertise, enfim. Assim, aonde circulam os nossos enunciados científicos? Se você recebe, se a dinâmica comunicacional das redes e das mídias sociais, a gente não entra ali em determinados grupos. Não adianta, não entra. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu aproveito para fazer uma divulgação aqui. Eu não sei se você já ouviu, Regina, se você conhece, por exemplo, a iniciativa do selo Saberes Históricos. Conheço. É da Ampul, né? Foi uma iniciativa. No meu canal lá, As Quatro Estações, nós pedimos o selo. Então. Foi uma iniciativa da professora Ângela de Castro Gomes, e eu tive a honra, o privilégio de participar com ela desde o início disso, que é isso, é construir um espaço em que a produção de conhecimento e de saberes históricos em plataformas digitais e tudo possa ter uma certificação, de alguma maneira, né, da Ampul e das instituições que são qualificadas para isso, né? Então, eu acho que essa dimensão é importante. Respondendo a Ana Gláucia, essa coisa do sincero, né? Isso, você falou, você citou situações aqui diferentes, entendeu? O sigilo da carteira de vacinação, é óbvio que essas pessoas, elas não duvidam, elas não acham que, assim, não tenha dúvida, é óbvio que não são pessoas que acham que a vacina é ruim ou não funciona, isso é estratégia. Né? Isso é estratégia. São pessoas que vão falar mal da vacina porque sabem que, com isso, estão mobilizando sentimentos e filiações ideológicas, tá certo? Identidade ideológica, identidade de grupo. Vacinou, escondido, vacinou a família. Mas tem que falar mal da vacina. Por quê? Porque se tornou um emblema. Né? É um gatilho. Olha, aqui, eu estou me identificando, eu uso isso como um critério de identificação de grupo, dizer que a vacina não funciona tanto, que é isso, que tem dúvida. Né? A atuação dos médicos na pandemia, tem muitos estudos agora sendo feitos, quer dizer, já há algum tempo sendo feitos sobre isso, porque, infelizmente... Aí, de novo, a gente precisa, voltando àquele ponto que eu falei no início, né, gente? Precisa saber quem é, né? Médicos, que médicos, né? Vamos entender, né? Quem são? Quais médicos? Não é o médico que está lá no SUS, entendeu? E mesmo os médicos da clínica privada, não são todos, entendeu? Assim, então, a gente precisa complexificar as categorias generalizantes. Eu acho que isso é importante para a gente entender, né? Então, são os médicos que estavam naquele grupo no Conselho Federal de Medicina com o nome XYZ ali representando o grupo tal, tal, tal. São os médicos associados a esse, como você falou, a determinado interesse da indústria. A gente viu isso na Covid, né? Assim, eram grupos de médicos que tinham interesses também muito claros, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E em relação à Fiocruz, como que a gente tem pensado nisso, a Fiocruz é muito diversa, né? São muitas áreas, né? Desde o pessoal das áreas de ciências biomédicas, de laboratório, pesquisa básica, até o pessoal mais da área de saúde pública, né? Ciências sociais, ciências humanas, tem de tudo na Fiocruz, né? Mas eu diria a você que eu acho que, por um lado, quer dizer, não vou dizer que é positivo, mas assim, teve um efeito interessante, eu acho, esse processo que está tendo, que é de conscientizar, não digo todos, mas pessoas, como eu disse lá no início, que estavam dentro dos seus laboratórios fazendo pesquisa e, né, fechadas ali, e conscientizar de que a gente tem que sair de dentro do laboratório, entendeu? Que a gente tem que ir para o espaço público, que a gente tem que falar com a sociedade, a gente tem que ver com quem que a gente está, para quem que a gente está produzindo conhecimento, entendeu? O que que a gente, para quem? Para quem que a gente está aqui? Para que a gente está na universidade? Para que eu estou na Fiocruz? Né? Em nome do quê? Quer dizer, isso não significa, gente, não fazer pesquisa básica, não, tá? Você pode estar fazendo uma pesquisa em biologia molecular,
mas você precisa ter consciência de que o conhecimento que você está produzindo é um conhecimento que tem algum sentido para a sociedade brasileira, né? E a gente precisa sair a público, né? Então, eu acho que eu terminaria dizendo isso. Eu acho que, inclusive, num ano como esse, a gente precisa assumir o compromisso público de estar debatendo as questões da agenda política brasileira, da democracia, das pautas, e fazendo isso, e aí é uma fala muito para os jovens, assim, né? Fazendo isso, gente, sem abrir mão, tá? Ok, são às vezes propostas de produção de conhecimento, Regina, né, tem um trabalho incrível sobre isso, que apontam para outro modo de entender, né, a ciência, né, as redes, né, humanas e não humanas, quer dizer, o conhecimento, o próprio questionamento que as pessoas têm feito sobre a ciência, né, uma outra ciência possível, né, tem um livro, esse livro foi traduzido, né, eu acho que eu acho que não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, uma outra ciência possível agora estou me fugindo o nome da autora, Elizabeth Stengers, entendeu? Então, a gente pode fazer outra ciência, sim, a gente deve fazer outra ciência, mas a gente precisa fazer isso defendendo os espaços legítimos, né? Ainda que seja para transformar. Aliás, vamos transformar, porque tem muita coisa, a gente fica defendendo a ciência, gente, mas a ciência faz muita coisa, a ciência tem muito problema, né? A gente sabe, não é uma defesa ingênua e cega, não. A gente precisa, né, saber que muita coisa errada e muita coisa ruim foi feita em nome da ciência e pela ciência, né? Então, é isso. Se eu falei demais, não sei se a gente tem tempo ainda para mais alguma pergunta. Se vocês quiserem, estou à disposição. Simone, eu acho que não. A proposta é de irmos até o horário das 6. Tá? Também. Tá. Oi, aperta aqui. Isso. Mas eu estou com esse microfone aqui, olha. Deixa eu ver. É porque estava desligado. O microfone, na verdade, não era o problema do microfone, eu que não tinha ligado. Bom, eu queria agradecer imensamente, Simone. Eu acho que você, na verdade, abriu uma série de caminhos de reflexão. Enquanto você falava, eu pensei em tantas coisas assim da minha vida, mas eu acho que você trouxe uma mensagem assim que me comoveu muito, porque você fala, primeiro, numa coisa de coragem, responsabilizar, nomear, né? E, digamos, apontar as pessoas e os seus interesses na difusão do negacionismo, né? Numa forma de que as pessoas têm que arcar com as consequências dos seus atos, que é uma coisa que parece que as pessoas que semeiam o ódio, a desinformação, elas querem sempre escapulir da responsabilidade das suas falas, dos seus atos, das suas práticas. Então, uma coisa da responsabilização, que exige coragem, né, de nomear, mas, ao mesmo tempo, da empatia, do afeto, né, da compreensão e de não generalizar as posturas, porque exatamente a generalização e a discriminação pelo ódio, né, de ter raiva dos negacionistas e estender isso para a moça que não quer vacinar os filhos, que está com medo, porque ela está desinformada, e como a empatia é importante, né, o afeto é importante, entender o sentimento. Então, é uma fala assim, que envolve a questão da ciência, e se a ciência é comprometida, eu acho que aqui você está nos dando uma fala que é comprometimento com a coragem e com o afeto, o que é muito bacana, né? Então, eu queria agradecer imensamente, agradecer aos presentes aqui, nosso segundo Chá com Ciência. Agora a gente sai ali fora, porque não podemos comer no auditório, então a gente sai aqui para tomar o chá antes do jantar. E aí eu agradeço muito, Simone. Regina, deixa eu só falar, posso falar uma coisa muito rapidinho? Pode, claro. Que é o seguinte, aí eu queria falar essa coisa, né, um pouco nessa linha que você está falando, mas eu queria falar isso, assim, pena que eu não estou aí, né? Eu ia falar, assim, muito próximo de vocês, assim, queria falar para os alunos de uma maneira muito, muito próxima, né, uma maneira, assim, carinhosa até. Assim, a gente vive, de maneira muito compreensível, às vezes no universo acadêmico e nos jovens que estão chegando à universidade, o ambiente do acadêmico, isso na pós-graduação a gente, infelizmente, vê muito, que às vezes é um ambiente do sofrimento, né, da angústia, né, do sofrimento, da aflição, né? A gente acolhe e compreende isso, mas, pessoal, assim,
produzir conhecimento, né, pensar, produção intelectual, tem que ter prazer, entendeu? O prazer, ele é resistência. Isso eu não estou falando desqualificando as angústias de cada um, né? Ao contrário, acolhendo. Mas, assim, vamos fazer do trabalho intelectual, entendeu? Um ato, assim, de prazer, sabe? Assim, de gostar do que faz. Isso aí, olha, os negacionistas querem que vocês, jovens, não vejam a universidade como um espaço de prazer. Sabe, o ofício do historiador, o ofício do intelectual, ele tem que ser um ofício, é isso, é energia boa. E, de novo, não é uma coisa, sabe, tipo, gente, uma coisa fora do mundo. Não é isso, tá? É dosando isso com os desafios que estão colocados para cada um, a partir dos lugares de cada um, a partir das lutas de cada um, reconhecendo isso. Mas vamos fazer da universidade, da produção intelectual, um ato de prazer de vida. Tá? Era isso a mensagem. Bom, vamos aplaudir a professora aqui, né? Obrigada, gente. Fez uma fala tão generosa para nós. Prazer e muita alegria, né? Muita alegria também do amor ao conhecimento. Ô, Simone, super obrigada. Pena que você não está aqui, que nós íamos tomar o chá aqui fora. Não, pois é, tem pão de queijo para eu comer aí? Não, né? Tem. Imaginei que coisa de queijo, tem. Que mineiro sem queijo não é nada. Com certeza. Bom, gente, obrigada, foi um prazer. Beijo grande. Depois Beijo. a gente vai te mandar uma declaração agradecendo a sua participação. Muito obrigada. Um abraço para o Gilberto. Tá bom, docinho. Tchau, gente. Beijo, bom lanche. Obrigada. Tchau, Helena. Tchau, queridos. Tchau. Ok, queridos, convido, eu e Helena estão convidando vocês para um chá ali. E Matheus. Obrigada, viu? Obrigada. Então tá, obrigada. Acho que essa caneta é sua, Matheus. Engraçado que as pessoas, as inscritas não assinaram, né? Foi bacana, né? Foi muito bacana. Matheus, eu deixo com você, eu entrego para a Anne, como é que é? Tá, aqui, olha, essa caneta estava rodando, então deve ser sua. Não, Tá. Oi. Isso, foi bom, né? Eu gostei da palestra dela. Gostei muito também. Os slides não estavam, mas ela foi explicando. Você lembra os slides da última vez também? A gente não conseguia ver muito bem nada. É muito pequena. Mas eu acho que é assim mesmo, viu? Que quando a gente teve aquele evento aqui da historiografia, da história da historiografia, também era a mesma coisa, Matheus. A gente não via nada. Mas a pessoa senta lá no fundo um pouco o que quer, porque tinha tanta vaga aqui na frente, né? Mas aí